Peladeiras, vamos reagir aqui a Thiago Life e Canedo na live deles falando sobre o Fla-Flu, galera. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanharem a live completa do Thiago e do Canedo. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom dia para ele. Deixa eu achar Vitor Canedo de Albuquerque, Figueroa. Tá ele aí. Fala, Canedinho. Bom dia, Thiago, bom dia, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem, pô, eu ganhei um clássico, Canedo, nem lembro disso aí. Eu sei que vocês não, mas pô, a gente vai conversar. Vamos começar pelo Fla-Flu antes de entrar no São Paulo e Corinthians. Quando saiu a escalação do Fluminense, a gente tá no mesmo grupo, né, de futebol, os fluminenses do grupo começaram a reclamar da escalação do Flu. E realmente era uma escalação com o Everaldo na frente, podia ser o John Kennedy, podia ter um meio campo diferente, mas assim, o Flu, pô, achei que o Flu foi bem, cara. O Flu foi um gol de bola parada, o Pedro primeiro entrou, tempo. foi bem. Marcou a saída de bola do Flamengo. O Flamengo teve muita dificuldade de sair com a bola, mesmo a bola longa, que o Flamengo às vezes atrai você e tenta depois correr nas suas costas, né? Com o Plata também não jogou. Pô, cara, achei que foi bom, assim, deu tudo certo, conseguiu anular, o jogo truncado é um jogo pro Fluminense, acho que o jogo truncado era um jogo favorável ao Flu, né, um empate ali, nessas circunstâncias que os times estão hoje, tava bom, pô. E aí tomou um gol de bola parada, mas eu não achei o Fluminense mal, você achou mal? Não, eu achei até bom o primeiro tempo guardada, né, todas as expectativas aí em relação aos dois times. Acho que o Fluminense conseguiu anular bem o Flamengo não teve jogo por dentro. Não conseguiu jogar, foi bom, pô. Teve nada. E o Fluminense foi ligeiramente, assim, pouca coisa mesmo, melhor no primeiro tempo, passando aquela sensação de que, poxa, com aquelas escapadas ali do Canóbio, o Everaldo tá um jogador melhorzinho de acertar alguma coisa e sair uma finalização perigosa, uma chance de gol. No segundo tempo, eu acho que o desenho já foi um pouco diferente. E aí, conforme foram saindo as substituições, com a entrada do Pedro, principalmente, o Flamengo conseguiu as duas jogadas ali que ele precisava para fazer um gol, porque também o jogo foi muito ruim no geral, né? Eu acho que foi bem parelho, né? E o que destravou de fato foi a qualidade do Pedro. No lance que gerou o escanteio... Mais do que isso, né? A qualidade dos elencos, né? Dos bancos. Eu acho que a hora que o Renato... Também, tem até aquela história do Renato Gaúcho, foi com a entrevista que ele conta que ele olha para o Zidane e olha para o banco dele. Não sei, já viu essa história dele contando falando do Mundial? Pô, assim, é a mesma coisa. Eu acho que se ele tivesse gasto todas as peças, o Renato, no primeiro tempo, ele não teria nada para repor no segundo. E o Flamengo primeiro jogo sem o Arias também, né? Pois primeiro jogo sem o Arias. O Flamengo tem bem mais opções, mas muito mais opções para tentar mudar o jogo, ou até para trocar o 6 pelo meia dúzia e botar um jogador rápido para o segundo tempo. Então, assim, você começa a ver as substituições do Flamengo, é muito melhor. Mas a diferença foi o Pedro. O Juninho até achou um bom passe. Tô falando aqui do lance do escanteio que gera o gol. Uhum. E o Pedro, poxa, ele vê que o Freitas chega num carrinho ali destrambelhado e ele pausa. E aí o Freitas passa, ele finaliza ainda, o Fábio faz uma importante defesa e depois numa bola aérea que é a fortaleza do Flamengo, com o Léo Ortiz sempre conseguindo esse primeiro desvio, ou às vezes direto, ou essa casquinha, e que tem sido uma fragilidade do Fluminense, né? Levou gol do Al Hilal, levou gol do Cruzeiro, tem que voltar aí, mas o Fluminense levou bastante gol de bola aérea nos últimos tempos. E acabou decidindo o jogo, né? Na verdade, a diferença é que, assim, lógico que a diferença de elenco, de banco, é gritante entre Flamengo e Fluminense. Mas, pô, mesmo assim, cara, o Flamengo ainda podia fazer mais. O Fluminense conseguiu competir com o Flamengo, entendeu? Conseguiu igualar o jogo e o jogo até o final podia ter sido decidido tanto para um lado quanto para o outro, tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense. Porque o jogo estava muito parelho. Lógico que aí a gente vai falar do banco que, pô, entra um Pedro, entra o Juninho Chavasca lá, entrou o Everton Araújo, entrou os caras do banco do Flamengo, e acabaram o Pedro numa felicidade, num golzinho de almanaque, que é aquele gol que o cara cruza no primeiro pau forte, no primeiro pau o zagueiro raspa, que foi o Léo Ortiz, e o Pedro lá atrás pegando a bola de carrinho. É o que ele falou. E eu vi também na entrevista do Renato Gaúcho, que o Renato Gaúcho falou. Foi no erro.
O jogo foi decidido num erro. Podia ter sido tanto de um lado quanto do outro. E o que ele falou, o que o Renato Gaúcho também comentou. Cara, não pode tomar essa bola no primeiro pau. Essa bola cruzada no primeiro pau, que raspa, vira um salseiro pra zaga, pro goleiro, pra todo mundo. Porque pode raspar aí no gol, pode raspar aí no meio da área, rebate gol. Pode raspar aí no segundo pau, igual foi lá. Raspar e foi lá no segundo pau, igual foi pro Pedro. E gol. Então, assim, fica muito complicado essa bola raspada no primeiro pau. Lá ele. Mas vamos seguir aí com a entrevista dele. Acho que aí a qualidade de um cara que estava escanteado até pouco tempo. Pedro deu uma entrevista também, deu a versão dele ali depois também. E eu acho que, enfim, ele voltando, o Flamengo só tem a ganhar, porque a gente reforça. O resto, né? Pô, o Cebolinha entrou, não jogou bem, né? O Plata se lesionou. O Flamengo estava tendo muita dificuldade durante o jogo porque as peças não estão funcionando. Tem muito tempo que o Cebolinha entra e não joga bem. Pô, eu não lembro a última vez que o Cebolinha entrou e jogou bem. E muitos desfalques também, né? A venda do Gerson, então a demora na reposição. O De La Cruz, um eterno lesionado. Impressionante. São vários os jogadores ali que você não consegue contar, né? Hoje o Flamengo não tem garantia de que tem um super time à disposição. Precisa contar com o retorno de alguns lesionados e contratar. O Flamengo precisa contratar. E o Fluminense, assim, cara, não tem muito o que esperar. De fato, eu acho que foi um pouco ao longo do segundo tempo, né? O Fluminense deixou de incomodar talvez o Flamengo na pressão, estava entregando a bola com muito mais facilidade. É difícil de aguentar o jogo todo desse jeito, né? Embaçado. E os jogadores são muito limitados, né? Quando eu brincava e falava, o Aras é meio time do Fluminense, não é figura de linguagem, né? O Aras, ele fazia muita coisa dentro do jogo do Fluminense. Sim, para desafogar o Flu, ajuda atrás, arranca, sofre uma falta lá na frente, segura uma bola perto do escanteio, ele fazia muita coisa mesmo. Cria chance de gol, faz tudo. E quando você começa a depender de um jogo, né? Um clássico que Lima, Canóbio e Everaldo. O torcedor já sabe que não vai sair muita coisa daí. São jogadores esforçados. O Lima foi bem no primeiro tempo. O Lima jogou bem, mas assim, é um joga bem que tá jogando bem e não consegue dar um passo adiante, talvez, para decidir o jogo. Então o Fluminense hoje tem urgência também para contratar. Acabou dando um azar, mas todo mundo já sabia, né? O pós-mundial, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. E depois o São Paulo. A ordem dos fatores altera o produto. Já acabei de falar, falando da tabela do Cruzeiro. Não, complicado. É uma sequência bem ruim e no momento que o Fluminense está mudando o seu time. Teve a volta do John Kennedy. Quando John Kennedy e Pedro estavam em campo, assim, estava muito claro que o gol ia ser ou de um ou de outro, né? O Pedro pela história da semana e o John Kennedy pela fama que ele tem também de fazer gol no Flamengo. Acabou que foi o Pedro que fez o gol, vitória do Flamengo, uma vitória construída ali, né, de fato, nessa qualidade que tem o Flamengo ali em algumas peças. E o Fluminense não conseguiu nem reagir depois, tanto que o jogo termina com o Fluminense tentando sair da pressão do Flamengo na defesa. Não teve nem chutão de desespero, não teve nada, simplesmente faltaram peças, faltou futebol ali ao Fluminense para tentar alguma reação no fim. E é isso, eu acho que o Flamengo vai ganhar muitos jogos assim ainda nesse campeonato, talvez numa insistência em algum determinado momento do jogo, quando apertar um pouquinho, algum jogador ali vai aparecer, e o Fluminense precisa de bem mais, né, para conseguir, eu acho que, ganhar os jogos. Vamos falar então do homem que decidiu o jogo, do Pedro, porque a discussão é boa sobre como as coisas aconteceram. Eu vi a entrevista do Pedro no final, foi longa, né? Ele falou bastante sobre a semana. E na teoria dele, o que ele diz, e ele foi muito mal na nota que ele soltou depois, a gente até conversou disso, ele fala que aquela história de que um dirigente do Flamengo disse que ele poderia ser vendido se chegasse uma proposta de 15 milhões de euros, a gente vende o Pedro, que isso ele ficou muito magoado, isso entrou no coração dele, que ele não deveria ter deixado isso contaminá-lo. O Boto, né? Ele não citou ainda. Mas foi o Boto? Foi o Boto? Foi o Boto, foi o próprio Boto. Numa conversa com o Mauro César. Eu achei que tinha sido um outro dirigente, então foi o próprio Boto. Foi o Boto. Isso é ruim. E que ele deixou isso entrar no coração e tal. Mas a reclamação do Felipe Luiz na coletiva, ela não é referente a essa semana específica, né? Que o Pedro disse que foi essa semana, que foi por causa disso que ele estava daquele jeito. Mas
O corpo mole do Pedro é uma reclamação já muito antiga, então a gente tem que ser honesto também com a reclamação do Felipe Luiz, que Dorival já falou disso, Davi Luiz falou disso, então a gente tem o Felipe Luiz falando. Então a reclamação sobre o comportamento do Pedro, ela antecede esse episódio do Boto. Talvez esse negócio do Boto tenha causado então um dano maior no coração do Pedro, ele tenha piorado no treino, tenha sido ainda mais brutal, mas isso somou-se a outras coisas que já vinham irritando o Felipe Luiz, tanto que o Pedro já não estava jogando, certo? Na realidade, o que o Boto fala de vender por 15 milhões é assim, para um jogador que tem expectativa, da qualidade do Pedro, que tem expectativa de ir para a seleção, essas coisas todas. O cara fala que pode vender o cara por 15 milhões, desvaloriza muito o cara, e aí tem aquele negócio, se o cara não tiver psicológico em dia, um abraço. Antes do negócio. Ele já não estava jogando. Ele já não vinha bem. Para o Felipe Luiz falar depois do jogo do Corinthians. E ele faz o gol, entra, decide, arranca a camisa, aquela coisa toda. Foi legal de ver, uma história... Não foi no Felipe Luiz, o que foi legal normal. Também, acho que para a história. Normal. Só que aí a dúvida é, e eu queria ouvir vocês também, chat, que tem dois jeitos de olhar para a situação e é o assunto hoje. O Felipe Luiz, esse gol só aconteceu porque o Felipe Luiz o puniu e o tirou dos últimos 2 jogos, e por isso ele entrou com mais vontade e correu e foi lá e decidiu? Ou o Flamengo teve dificuldade nos últimos jogos sem o Pedro e o Felipe Luiz tem mais é que botar o Pedro e dane-se? Entendeu? Tem gente que fala assim, tá vendo? Tinha que ter colocado ele para jogar, esse negócio de punir o cara é uma besteira, tá prejudicando o Flamengo, não deixar ele jogar. Eu acho que as duas opções estão corretas. Tanto a do Felipe Luiz está certo de ter punido para ele entrar com raiva e meter o gol, e tanto a segunda opção dele, do Flamengo precisa dele. Cara, as duas opções estão corretas. As duas opções se encaixam e servem as duas para o Flamengo. Então, só o Flamengo tem a ganhar com o Pedro voltando a jogar e voltando a jogar bem, e treinando bem, e fazendo o que o Felipe Luiz quer. Que quando ele entra, ele decide. Ou o outro jeito de olhar, que é, não, exatamente porque ele foi punido, ele entrou e decidiu. Qual é a sua opinião, Canedinho? Qual a opinião de vocês, chat? Difícil, deve ter um pouco de cada aí. Acho que deve ter sido importante para o Pedro refletir em relação à carreira dele, e com certeza a água bateu no bumbum também do Felipe Luiz, e cara... Né? Tanto que o Pedro entra e muda o jogo rapidamente. O Plata ainda se lesiona no... E ele entrou por último, tá? Ele entrou por último, entrou o Juninho antes. Né? Isso foi até um pouco surpreendente, mas não dá para o Flamengo, nessa atual situação, prescindir de um talento. Né? Ele é muito diferente tecnicamente, e o Flamengo está tendo problemas e precisa do Pedro. E o Pedro precisa do Flamengo também, senão o Pedro vai desvalorizar. Então... assim, viveram a crise que tinham que viver na semana e, cara, quem também é bom de gestão vai resolver isso logo, senão, se isso fosse ficar se prolongando, né, essa crise, e o Flamengo não contrata, e o Flamengo não consegue resultado, não teria ganhado o jogo, não sei o que, todo mundo sai perdendo. Então, eu acho que teve a tormenta, né, teve a tempestade e passa. Não sei agora se o Pedro já sai dessa condição para voltar a titular, acho que não, mas ele volta a entrar na rotação, né? Reconquistando o espaço, né? Acho que uma casinha, né? Andando uma casinha de cada vez. Eu sou da opinião da opção, acho que 2, que é a punição foi fundamental para o Pedro voltar desse jeito. Fundamental. Eu acho que o que o Felipe Luiz fez, assim, que ele fala, esse jogador que não gosta, eu acho que foi fundamental. Eu acho que o Pedro, como a gente já... ele ser um cara de boa, tal, demorou para estourar essa história, demorou para estourar essa bomba, mas a gente já vinha ouvindo há muito tempo, e acho que agora foi fundamental para 2 coisas, para defender o treinador. Quando ele toma uma decisão agora, a gente já sabe, o Felipe Luiz já foi bem sincero sobre o que está acontecendo, e quando ele entra, agora tem um holofote diferente em cima do Pedro, porque antes a gente dava meio que... A gente era mais tolerante com o Pedro. Acho que a gente levava numa boa. Porque a gente sabia que ele ia decidir mais cedo ou mais tarde. A gente não sabia tanto que ele estava irritando os companheiros e o treinador dessa forma no treino. Então acho que foi fundamental, cara, para ele voltar de outro jeito. Copa do Mundo daqui 1 ano. Não acho que ele seja o nosso 9. Não acho. Acho que eles todos bem. Hoje a gente tem gente na Europa que tá jogando mais do que o Pedro. O Pedro é um cara que tem lesões também. Não sei se ele vai... Ele não é um cara de combate, ele não é um cara que
corre muito atrás da zaga adversária, é um cara de pouca intensidade normalmente. Então, assim, se ele está reconquistando as casinhas dele dentro do Flamengo, o que dirá na seleção, né, Thiago? Então ele voltou. Não sei. Ele voltou muitas peças ali no tabuleiro, então ele tem que reconquistar muita coisa para a gente botar a seleção na mesma frase nesse momento. E o chat já pegou o espírito da coisa aqui. Estou vendo o Nicolas comparando o Dorival com o Felipe Luiz. E esse é um assunto que a gente tem que falar nesses dois clássicos, porque tem coisas em comum. Sobre deixar ou não o cara jogar, a sua estrela jogar. Se é melhor tirar ela e punir, como o Dorival fez também, ou se é melhor deixar jogar e expor a pessoa. O que expõe mais, o que resolve o seu problema? Deixar em campo, na draga, assim, se arrastando, ou tirar o cara e brigar com ele? Eu acho que o Felipe Luiz, então, acertou. E vai ser um Pedro diferente. E tá todo mundo olhando para o Pedro diferente também. Se é um jogo que ele começa a andar atrás da bola, não sustenta a porrada do zagueiro, a torcida já tá, ó. Estamos de olho em você, Pedro. Já sabemos qual é. O Felipe já avisou. E isso vai ficar marcado na carreira do Pedro para sempre. E acho que vai ser bom para ele. Então eu acho que o Felipe Luiz fez o certo e por isso funcionou. E aí veio a estrela, veio a sorte, foi lá e decidiu. Galera, é óbvio que um time como o Flamengo, do jeito que estava criando oportunidade e perdendo oportunidade, tendo um cara como o Pedro, ou no banco, ou jogando de titular, lógico, na melhor forma do Pedro, é óbvio que o Pedro vai estar ali, ele vai empurrar uma, duas bolas toda a partida para dentro do gol. Invariavelmente isso vai acontecer. Só que o cara também tem que querer. Então, assim, a punição, para mim, no meu ver, a punição ajudou muito o Pedro, que é para ele ver assim, porra, realmente eu tô fazendo corpo mole e não tem nada a ver com o Felipe Luiz e com os jogadores. Foi uma briga ocasional que ele teve por causa de um vazamento de Boto ou de qualquer outro dirigente que falou dele, que podia ali ia vender por 15 milhões. Ele trouxe isso pro campo, trouxe isso pro coração. Então, assim, cara, o Pedro tem que seguir em frente. Na minha opinião, o Pedro tem que seguir em frente, até porque se ele quer a seleção hoje ele está muito atrás dos caras que já estão jogando, estão já com vaga na seleção. Então, assim, para ele reconquistar, vai ser degrau por degrau, jogo a jogo, sendo campeão pelo Flamengo brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais, para ele provar que ele tem uma chance na seleção. E, pô, cara, e assim, para mim, o Flamengo, de todos esses times que estão aí, lógico, agora que o Cruzeiro tá voando com o Caio Jorge, até a Gabigol voltou a marcar gol. Então, assim, eu acho que vai ser uma briga boa entre Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, até mesmo Botafogo. Eu não sei mais quem pode entrar aí nessa briga, mas entre esses quatro, entendeu? Porque o Cruzeiro voltou bem, o Cruzeiro teve tempo de descansar, de trabalhar o elenco. Então, assim, e os outros, o Flamengo, o Botafogo e o Palmeiras foram para aquele Mundial lá, que também serviu como experiência, foi bom, mas cansativo para os jogadores. Tanto que o Flamengo está explodindo de lesão. Já estava, né, explodindo de lesão e vai continuar explodindo de lesão. E aí entra a garotada da base, que tem que aproveitar as oportunidades. A hora que a oportunidade aparecer, eles têm que pegar com unhas e dentes e mostrar que estão ali brigando pela vaga. Eles estão pedindo passagem, mas quando entra em campo, tem que mostrar. Beleza, galera? Então, essa aí foi a live do Canedo e do Thiago Live. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E se puder dar aquele likezinho maroto, compartilha, curte, se inscreve aí no canal, manda para os grupos do trabalho, da escola, da família, do futebol, do vôlei, do futevôlei, o que vocês quiserem mandar, para dar uma ajuda aí no amigo, que o canal, eu estou tentando fazer uns conteúdos bacanas aí para vocês. Obrigadão, galera.